Olá, estamos aqui para mais um podcast Voz Ativa. Estamos aqui com o James Lennon. E aí, Cris, o que você espera no dia de hoje? Só maravilhas, muitas novidades. Eu quero saber tudo, hein, James? Você, por favor, não esconda nada. Cris, ó, que esse menino tem história para contar, Cris. Eu sei que todas você não vai conseguir contar hoje no nosso tempo, mas dá uma resumida que eu quero saber a maioria. E começou. Olá, tudo bem, James? Ótimo, obrigado pelo convite, primeiramente. Cris, Eliana, obrigado. Tô super feliz de estar aqui e vamos que bora de prosa. Vamos prosear muito aqui hoje, né, Cris? Posso começar perguntando? À vontade. Quem que é James Lennon? James Lennon. Como a sua infância? Conta tudo, como você começou, de onde você é, tudo, por favor. Bom, eu sou da Zona Sul, né, de São Paulo, filho da Dona Malu, irmão do Ébano, irmão do Roger, filho do João Carlos. E apaixonado pela cultura, pela arte, cresci com a minha mãe ouvindo muito samba, ouvindo muito disco, muito funk, né? O funk antigo, né? Não o pancadão de agora. James Brown. Muito James Brown. Daí vem o nome. Parliamente e por aí vai, né? E eu tive um contato com a cultura hip hop no final dos anos 80. Fiz uma oficina de DJ lá em Taboão da Serra, com DJ Bolha. Nessa época não tinha oficinas gratuitas, né? As oficinas eram pagas, né? E desde então, apaixonado e fruto da cultura hip hop, né? É isso aí. Aí eu comecei a acompanhar o Ébano, irmão mais velho meu, que é do Potencial 3. E comecei a também escrever minhas letras. E tal. Mostrei dezenas pra ele. Ele, não tá legal. Não tá legal. Não. Poxa, tá começando a ficar legal. Melhora nisso. Poxa, olha, bacana, essa tem futuro. Olha, essa tem futuro. Pô, legal, negão. Da hora, é por aí, é isso. Ô, negão, caramba. E aí, desde então... E... comecei a sair para os bailes meio dos anos 90, né? Comecei a curtir Projeto Radial, né? Projeto Radial, Chopapo, Somebody Love, Clube Atlético Osasco, Diamante da Lapa, Dama Caramba, a gente Choque. não se encontrou? Como que a gente não se encontrou no meio de... Porque eu fui em todos esses que você tá falando, entendeu, gente? A gente foi se encontrar agora, por quê? Tô entendendo isso. Não sei, acho que é porque era baile de massa, né? Tinham 4 mil, 5 mil dos nossos lá e não tinha como, né? Sim. Até hoje a gente se pergunta isso, né? Às vezes pega um Uber, o cara fala que ele também curtia, né? E aí você fala, pô, como que eu não te conheci? A gente fez os mesmos, né? O mesmo mapa, né? O mesmo maps ali e não se encontrou. E aí eu comecei em 94 a ser hold do Potencial 3, eu montava os microfones, carregava os microfones, tirava os cabos, né? Os cabos eles viviam embolados, aí eu subia no palco e tirava os cabos ali para o Potencial 3 cantar, que eles faziam vários shows. Sim. E tal, e já escrevia minhas letras de rap. E aí em 97... eu sou chamado para integrar o Potencial 3, assim, eu fiquei muito feliz, né? Embora eu já estava cantando solo no ABCD, porque aí eu saio de Taboão da Serra, vou para a Zona Oeste, essa saga de quem não tem casa própria, né? De ficar sempre procurando o aluguel mais barato e tal. Então, rodei São Paulo e fui parar em Diadema, por onde eu fiquei 10 anos, e lá foi onde eu me consolidei na cultura hip hop e... estive presente nas primeiras reuniões de formação da Casa do Hip Hop, né? Que era o PT com a cultura hip hop, conversando ali, o que depois veio a ser a Casa do Hip Hop. E eu ia cantando por Santo André, foi onde eu conheci o finado Enésimo, né? Do grupo Armagedon, né? Um querido, inclusive um beijo para a família, né? Um beijo para a dona Edmeia, a irmã dele também.
E a gente teve essa perda que foi muito dura para nós da Sim, cultura hip hop, né? A gente cantou junto, eu fui na casa dele, ele foi em casa, né? Eu cantei com ele, ele cantou com a gente no nosso álbum, então a gente conviveu, né? Viveu e conviveu junto. E aí foi isso, né? A gente rodou ali Barueri, Santo André, São Bernardo, Diadema, por onde eu morei 10 anos, né? E aí até que a gente volta para a Zona Sul. E aí eu caso e tô agora na Bela Vista, 15 anos, né? Na Bela Vista casado. E aí, a partir daí, eu vou fazendo oficinas culturais desde 2001. Tive uma primeira experiência em 2006 eu volto a fazer com mais consistência, mais constância. E as coisas foram dando muito certo nesse sentido, né? E desde então não parei mais, né? Aí foi rap, oficinas socioculturais e culturais. E aí eu pensei, poxa, eu acho que tá indo para um outro lugar, porque acabaram os bailes de massa, né? E aí eu percebi que a gente ficou meio órfão, né? A gente ficou meio órfão e tal. E aí foram surgindo os saraus, assim, e aí os saraus foram acolhendo essa massa de MC que não tinha onde se expressar. E aí o Dico, ele me chamou pra gente conversar no dia 20 de abril, inclusive, que é quando eu faço aniversário, dia do meu nascimento, de 2012, e a gente pensou o sarau verso em verso que começamos em maio de 2012. Mas foi interessante, por quê? Porque a gente nunca ligou para essa data de criação, de concepção do verso em verso. A gente veio descobrir isso ano passado, quando com 9 anos a gente começou a pensar o nosso 10º ano. E aí um dia ele me ligou e falou, James, você sabe que dia que foi concebido o sarau? Eu falei, não, ele falou 20 de abril. E eu falei, caramba, mano, que louco. E aí, esse ano, a Secretaria Municipal de Cultura nos convidou para estar na Praça das Artes com o verso em verso no dia 20 de abril. Então, pela primeira vez, a gente celebrou o sarau verso em verso no dia que ele foi concebido. Então, foi muito legal. Como nada é por acaso. Como nada é por acaso. Então, foi uma celebração dupla. E o meu filho, Hakim, o meu caçula de 14 anos, declamou lá também de improviso também, que foi um presentão pra mim também, foi bem legal. Eu posso quebrar um pouquinho? Sim. Canta um rap aí. Mostra aí seu trabalho. Já vai pedir música, Cris? Já vou pedir. Opa, Mostra aí o pra trabalho. já. Essa daqui chama-se Evolutiva, ela é a primeira faixa do meu primeiro EP, que foi lançado em 2016, de nome Perseverança. E ele é mais ou menos assim. Com a mente boa, ideia certa, aquele requinte, rimo sempre a real, na moral, no apetite, meu passado, aprendizado, convivência, na família, bom exemplo, na rua, sobrevivência, era outra frequência, outra referência, no tabuão da Serra 87, relembro agora, melô do Tagarela, lá na casa do DJ Bolha, me lembro aprendizado, eu queria ser um DJ, valeu, da hora, mas agora na memória, fiz minha história, obtive vitória, derrota é do jogo, vejo o povo, contra povo foi bom ouvir. Black Junior Pepeu, código 13 de mal, também tá aí de DJ1, meu chapa, década de 90, a odisseia desenhada na mão, irmão, do escolhido preparada, mensagem propagada, por muitos copiada. Nossa, gente, que mente é essa? É isso aí. Nossa. Posso fazer mais uma pergunta? Chegando porque eu gosto, né? Você sabe que eu gosto. Sabe que eu gosto da música? Quando vai me empolgando, Eu sei, né? Cris. E aí, eu sei que eu faço a parte do samba, né? Da música geral da MPB e do samba. E a gente tem muita divisão, né? Infelizmente, dentro do samba existe muita divisão. O sertanejo é que um pega na mão do outro, o sambista não faz isso. E no seu caso, como é que é? No rap? No rap. No rap existe essa divisão, eu acho que ela vem por um conflito de gerações, né? Eu acho que o rap, quando ele começa lá na Praça Roosevelt, na São Bento, ele
ele tinha uma outra configuração até de pensar a própria cultura hip hop, né? O rap ele era chamado balanço, né? Por exemplo, ele nem era chamado rap. O grupo do qual eu faço parte, que me colocou na cena musical, o Potencial 3, ele tem esse nome porque a gente conheceu a cultura hip hop como 3 elementos, que era o rap, o break e o grafite. Então a gente hoje já se fala em 9 elementos, né? Hoje eles entendem que a roupa ela é um elemento porque ela te empodera, né, te dá identidade e tudo mais, ela dialoga com o seu bairro, né, e tudo mais. Então, eu vejo que tem esse conflito de gerações. A gente tem, por exemplo, quando chega Racionais MCs, você vê que o Brau ele já tem essas letras mais próximas do que o Malcolm X pregava. E você vê que o Taíde já tem mais próximo do que o Martin Luther King prega. Verdade. Né? Então, eu acho que também tem essa... como o acesso para a gente sempre foi muito repicado, muito a conta-gotas, né? A gente a gente imaginava o nosso universo a partir das informações que nos era repassada, né? E eu sou um caso, e tem alguns outros também, eu sou algum caso que eu não tenho muito essa divisão, mas ela existe, né? Eu sou um cara que, por exemplo, o MV Bill, semana passada, meu irmão encontrou com ele mandou um salve pra minha mãe, porque minha mãe colava com a gente nos bailes, lá no Santana Samba. Ela colava com a gente. Sabia que eu te conhecia de algum lugar? Minha mãe, nega, velho, que rodava os bailes tudo, minha mãe. Ia pro Biros, bar. Nossa, minha mãe. Chegada. Vixe, eu conheço sua mãe. Beijo, Malu. Te amo. Beijo. Sua linda. Beijinho. E ao mesmo tempo, você vê o Marcelo Gugu, que é essa geração já das batalhas, né? Das batalhas, um ótimo letrista, que também a gente se vê e é um carinho. Ele também faz oficinas, né? Fez oficinas incríveis lá na Fundação Casa, né? E então eu tenho esse acesso, mas por quê também? Porque eu me mantive em movimento, né? A cultura hip hop, como o samba, você sabe, né? É movimento e tem essas questões. Embora tenha essas divisões, eu acho que sempre tem as exceções, assim, que circulam entre gerações, né? Sim. E qual a diferença maior que você sente de antes e agora? O acesso, né? O acesso. A gente conseguiu acesso a muito mais espaços e a muito mais ferramentas. E isso é muito importante, né? Isso é muito importante porque você vê um cara com um discurso contundente, na minha visão particular, no meu entendimento de rap, como o Djonga, né? Acontecer, e tá no palco do Lollapalooza com muita gente cantando. Isso é uma conquista, isso demonstra que sim, ele teve acesso, sim, ele teve as ferramentas e sim, ele casou os dois, usou muito bem os dois. E antes o Emicida, lógico que, né, quebrou, furou diversas bolhas, né? Mas a gente tem antes precursores, digamos assim, não sei se é percussores ou precursores, mas aí vocês... Enfim, Fica à vontade. O que importa é que são pioneiros nessa tecnologia que é nossa, que como o GOG, né? O GOG ele foi o primeiro cara a prensar o vinil dele, né? A ser independente, né? Ele prensava o vinil dele, né? E o que não é pouca coisa se a gente pensar que a gente está em 2022 e a gente fala do GOG na mesma época do Racionais, quase, com 2 anos depois ali, né? Isso é muito... E lá em Brasília ainda, né? Em Brasília, né? O GOG já tinha essa visão empreendedora, não sei se esse é o termo, né? O termo está desgastado, mas eu não tenho um outro termo melhor, né? Sim, uma visão empreendedora. O SNJ também, ele fez isso em Diadema, né? Eles conseguiram montar ali
um coletivo, pensando essa questão de circular as rádios comunitárias, né? Foi muito significativo o que a CNJ fez, de circular as rádios comunitárias, de não ficar só na 105 FM, que era um canal muito forte, mas era o único e não dava para comportar todo mundo, porque a periferia não dá para comportar, não tem canal. Como que faz isso? Não tem como. São muitos artistas periféricos que nós Então, temos. eu acho isso, né? Eu acho que o que mudou hoje é isso. Eu acho que hoje o rap, ele sempre foi, mas acho que hoje ele tá mais assim como esporte também, digamos assim. Nem todo mundo que joga uma bola quer ir pro Barcelona, quer ir pro, sabe, Real Madrid. Tem pessoa que quer jogar na quebrada, que ama o futebol de várzea, e eu acho que no samba tem muito isso. A gente ama aquele futebolzinho de domingo, né? Não precisa jogar lá no Madrid, é verdade. É como eu luto pelo samba raiz. É isso, entendeu? É isso. E tem gente até hoje no sertanejo que preza a moda de viola, como ela é, em volta de uma fogueira, assando uma carne, arrastando, né, as palavras. Eu acho isso. Eu amo moda de viola. Eu também. Eu acho que isso tem a ver com personalidade, né? De identidade. Aquilo que você se identifica, que está dentro de você, que você consegue colocar para fora. É isso. Eu acho que quando a pessoa que ama moda de viola, ela tem acesso a um lugar fora do local urbano, né? Ou um local que configure o rural dentro do local urbano, para ele tocar a viola dele com as ferramentas, que é, poxa, você tem um espaço físico, chamar os seus amigos, ter a viola e reproduzir aquele cenário, né? É o que eu entendo, né? Que é o acesso e as ferramentas, né? E eu acho que o rap, uma das coisas que talvez hoje, olhando para trás, mais me intrigava era a facilidade de se fazer rap, mas a dificuldade de se lançar o rap. Né? Tipo, é só um papel e uma caneta, mas até você chegar num estúdio, calibrar, né, aquilo que você escreveu, aquilo que tá na sua mente, e até nossa, muitos ficaram no caminho, muitos. Eu vi álbuns prontos que não foram lançados, e não foi nenhum, nem dois, nem três. Grupos que se desfez assim, faltando um mês para lançar. Mas eu acho que isso acontece até hoje, não? Eu também acho. Eu acho que hoje talvez menos. Menos, mas ainda acontece. James, como que foi essa trajetória desses 10 anos, né? Que completou agora o Versos e Versos. Conta um pouquinho, resumidamente, porque não dá para contar tudo. 10 podcasts pra gente contar tudo isso. Olha, em Versos, eu tava com a Ana Martins ontem, que ela é presidente da Associação dos Bibliotecários, né, do estado, e a gente tava conversando, e eu falei para ela assim, olha, eu acho que o Verso conseguiu nesses 10 anos fazer o que eu chamo de rolê completo. Por quê? A gente começou sem pretensão nenhuma, né, e de verdade, assim, a gente começou porque era fácil como fazer rap, sabe? A gente começou por isso, que a gente pensou, pô, vamos chamar os nossos amigos para eles terem um local a mais, deu certo. Então a gente conseguiu criar um sarau múltiplo, plural, a gente conseguiu fortalecer a comunidade, né? A gente conseguiu ser acolhido pela comunidade, né? A gente conseguiu sair da comunidade e fazer a Bienal das Artes, a Bienal do Livro, conseguimos fazer a Virada Cultural, conseguimos fazer a Flip. Dentro da Flip a gente fez a Flop, que é uma feira de oralidade com a população indígena de lá. A gente fez uma vivência voltado para os ancestrais, para os mais velhos, para que a gente fizesse, sabe, algo bonito, e conseguimos fazer algo bonito mesmo, de verdade, né? Conseguimos ocupar espaços de elite, digamos assim, né? Espaços que até então foram elitizados, como o Clube Pinheiros, né? Conseguimos levar o nosso povo lá para declamar as nossas poesias do nosso jeito. E então a gente conseguiu
pedir a bênção para quem chegou antes, né? Pro Binho, pro Sérgio Vaz, pro Alessandro Buzo, pro Ferrez, pro Pradinha Nascimento enquanto escritora, o Sarau Perifatividade, nossos irmãos, Raquel Almeida, o Nelson Maca lá na Bahia, fazendo o Sarau Bem Black. A gente conseguiu trazer um pouco deles para a comunidade e conseguimos ser inspiração para outras pessoas chegarem depois disso. Então a gente é muito grato por esses resultados, né? De a gente ver, andar na rua e ver pessoas com a camisa do verso, com blusa de frio do verso, com boné do verso, assim, basicamente isso. E temos uma mulher, né? Que é a Aline Anaia. Beijo, Aline, querida, né? Mulher preta, periférica, lésbica, entendeu? E potente, slammer também, né? Batalha nas poesias também. E, sobretudo, uma grande amiga também, uma pessoa que nos ajudou muito na nossa construção enquanto pessoas, né? Fomos além do sarau, né? Sim. E qual vai ser os próximos passos? Já pensaram nisso? A gente não conseguiu, para ser sincero, né? A gente não conseguiu porque a gente foi contemplado com o VAI, né? Para quem não sabe, é um edital da Secretaria de Cultura voltado para a periferia, para as linguagens periféricas, para os coletivos de periferia que, sobretudo, estão nas beiradas, né? E a gente está entrevistando, já estamos nesse bonde andando, assim, de entrevistar 48 pessoas, né, que nos são caros, que nos são queridas, né, que nos são pessoas próximas e pessoas que dialogam direta ou indiretamente com o sarau, né. Vamos transformar essas entrevistas em podcast, vamos lançar nas plataformas digitais, né, para a gente eternizar esse momento, né, que a gente está tendo agora esse acesso e essa ferramenta, né, de documentar nossa história da nossa forma e fazer o que a gente quiser com esse documento, né, é isso, né, eu acho que uma das grandes diferenças é justamente isso. Nos anos 90, a gente tinha poucas pessoas que nos acompanhavam nos bailes, mas a gente tinha algumas pessoas que sempre estavam com uma câmera ali filmando. E um belo dia essas pessoas sumiram e muita da nossa história se perdeu. A gente fala muito isso, né? Documentar. Eu falo assim, o povo preto ele é rico em história. Só que a gente não está acostumado a documentar isso, né? Não faz parte da nossa criação documentar tudo isso. Então a gente se perde muito, né? A Elissa Vaquila contou também no mundo do samba, ela procura escritoras muito antigas, que ela achava que até que era homem pelo pseudônimo que tinha. Que antigamente as e mulheres aí ela descobriu que era uma mulher. Olha. E aí ela se perdeu e ela até pediu aqui, quem souber me fala, né? Porque nós não estamos acostumados. A gente tem que agora, eu acho que isso a gente ganhou muito na internet também, né? A internet facilitou essa voz do povo preto, a gente documentar tudo que a gente está fazendo. O que a gente está fazendo aqui agora? Documentar. Sim. Daqui a 10, 20, 30 anos, os nossos netos, nossos bisnetos vão conseguir ouvir o que a gente estava falando aqui. Exato. E espero que quando isso aconteça, ele fale assim, pô, eles fizeram alguma coisa, mudou alguma coisa pra gente. Exatamente. A gente está abrindo caminhos. Sim. É incrível. Né? Não, eu acho que ficar na história. A gente está montando uma história. É isso aí. Sim. É isso aí. Estamos documentando essa história, o que não era feito antes. Né? É isso. Isso acho é muito. que Isso não é pouco. Com certeza não. Com certeza não, né, Cris? Mas vamos lá, gente. Fala pra mim os outros projetos, que eu sei que você é o homem dos projetos, não existe só Não, na verdade eu sou uma pessoa assim que eu sempre falo, né, que eu sou uma pessoa afortunada, né? Eu completei 44 anos agora e eu coloquei ali na minha legenda amado, afortunado e aquilombado, né? Porque é o que eu tô sentindo de fato, né? E é muito legal, assim, né? Muito, muito incrível. E eu falo afortunado por quê? Porque tá com o sarau inverso, por exemplo, é algo muito, muito bonito,
de ver que a Aline ela é inspiração para outras mulheres, de ver que o Isaac ele é um professor, ele tem um outro olhar sobre o sarau, sobre a literatura, ele pensa em ser crítico literário, sabe? O Dick, enquanto produtor cultural, está também circulando diversos eventos, né? Então, esse é um ponto. O Potencial 3, que foi quem me colocou, o Ébano, ele é um cara que ele me conectou a toda a velha escola, né? A todos os pioneiros, né? Ele ia me apresentando, assim, isso foi muito incrível. O DJ Roger, ele hoje ele tem também uma trajetória fora do Potencial 3, então ele está conectado muito à cena atual, ele está correndo agora com o Dom L, né? Que é um nordestino, eu gosto muito, né? Acho que ele é muito bom letrista, muito bom rapper, né? Ele é DJ dele agora também. Então o Roger tá sempre me conectando também a esse momento atual, né? A página do Hoje, né? E através das oficinas socioculturais também, que eu tenho feito um pouco menos agora, mas eu também estou num coletivo de arte educadores e de oficineiros, então eu estou tendo a oportunidade de ver para onde que está indo as oficinas de cordel hoje, os espaços culturais que ele está acessando, os espaços socioculturais que ele está acessando. E tudo isso foi me proporcionando momentos assim inesquecíveis. Só para citar um deles. 2018, se não me falha a memória, mas a minha memória falha. Em 2018, eu estava fazendo oficinas lá no Bom Retiro com alguns jovens ali que frequentam o CCA. E eu trabalhei alguns anos com uma oficina chamada Rimas e Poesias, né? E a gente estava trabalhando cordel. Eu tinha ganhado o livro O Pequeno Príncipe em Cordel, que é um livro incrível, né? Inclusive foi a Dani, minha cunhada, que deu. Obrigado, Dani. Inesquecível, assim, esse livro a gente estava trabalhando e a gente estava construindo algumas cestilhas, né? Em algumas quadras. E aí eu chamei a Cleusa Santo, que inclusive é a minha convidada, a próxima convidada do nosso podcast. Legal. Que tem uma história muito bonita, que a gente se formou no mesmo ano, no mesmo local, mas eu se conheci anos depois. Só que não era um baile de massa, foi na Casa das Rosas. Né? A Andréa Lago, que era gerente de um espaço de inclusão social na Bela Vista, falou: James, faz esse curso, que esse curso ele vai ampliar a tua capacidade poética, né? E aí eu fiz um curso de cordel com César Obeide no centenário do Patativa e só tiveram 2 turmas. Eu fiz uma e a Cleusa Santo fez outra. E eu vivia querendo convidar a Cleusa Santo e a Cleusa Santo e aí coincidiu de ir. E eu sempre tenho uma parada assim de trazer prosperidade. Eu penso assim, se eu tô fazendo oficina em um local e eu tô ganhando, eu vou trazer essa pessoa, eu vou brigar até o último para que essa pessoa receba também. Sim. Porque a gente veio desse local de a gente fortalecer os outros e não ser fortalecido, né? Uhum. Então eu acredito muito nessa troca. O que aconteceu? A Cleusa Santo foi a única que eu não consegui pagar. Não rolou, mas ela falou: James, eu vou, não tem problema. A gente já estava bem conectado para além das artes. Ela foi. Aí as crianças apresentaram o cordel que a gente tinha construído, ela apresentou também o dela, e ok. O Sarau do Vinil, no dia seguinte, estava completando 7 anos e nos convidou. Um beijo, Sarau do Vinil também, nossos brothers também de caminhada. E aí a gente foi convidado para ir lá, prestigiar, e fomos. Lá na Iervan, na Zona Sul. Chegamos lá, a gente ficou sabendo que no dia anterior o cordel tinha sido tombado como patrimônio imaterial do país. E aí eu voltei na semana seguinte nas oficinas e falei pra molecada, falei: vem aqui, senta aqui todo mundo. Aí fizemos uma roda, falei: semana passada, vocês nem vão entender o que eu tô falando, mas eu vou falar pra vocês. Semana passada, o cordel, que era visto como folclore,
como uma expressão popular, de menor valor, ela passou a ser reconhecida no país como patrimônio do país. E a semana passada vocês estavam declamando. A possibilidade de vocês encontrar o outro jovem que estava declamando cordel nesse dia é nula, tá bom? Então sintam-se felizardos, assim, a gente fez história. Exatamente. Caramba. Isso é muito importante, Muito, né? muito. Aproveitando, declama algo pra nós. Agora que eles pediu música, e vamos aproveitar que a gente tá falando. Poxa vida. O que eu vou declamar? De bate-pronto. Lembro que você declamou pras crianças. Poxa, eu queria declamar Memórias do Abraço, né? Que é um fragmento da pandemia. Mas eu não vou lembrar ela inteira. E agora? Fica à vontade. Pode declarar quando você lembrar. Sim. A gente sabe, é muita coisa com a cabeça de vocês, artistas. É verdade. Eu vou fazer o seguinte, eu vou declamar uma rima, tá bom? Fique Eu à vou declamar vontade. uma rima e ela diz mais ou menos assim: Vivo, trago o sonho comigo, códigos antigos de ancestrais divinos, franquearam um menino de nome James Lino, hoje é dia do hino, muito amor, tribo. Dou valor pra nós, uso minha voz. Não estamos sós no mundão feroz. Temos vida, amor, saúde, paz, progresso, fé, equilíbrio e mais. Tem armadilhas que me esquivo, digo, dias que convivo, trilho pro objetivo ativo, brilho dos meus olhos, crio, meus poemas sigo. Lutas, buscas, duras, nulas, fajutas, nuas e cruas. Passos rumo ao futuro, coração maduro, pensamento puro, verso, novo construo, trago um RAP e no cosmos flutuo. Essa daqui chama-se Fluxo do Som e também, Ariel tá chorando, aguentar, gente. Eu e já também começo a tá no chorar, meu né? EP Esperança. Bacana. Projetos. Projetos, né? A gente... eu finalizei agora no começo da pandemia, finalizei o projeto Jovens Protagonistas, né? Que eu fiz lá no Bom Retiro. Esse projeto ele começou no Moinho. A gente começou em 2017 no Moinho. Em 2018 a gente concorreu ao Prêmio Milton Santos com o projeto Jovens Protagonistas. Por quê? Porque eu sou fruto das oficinas, né? Como eu disse, né? Minha mãe me colocou nas oficinas, em uma oficina, porque eu era um menino hiper agitado, né? Eu queria fazer um monte de coisa e tal, não parava. E foi incrível. E eu gosto de formação, gosto de curso, gosto de palestra, eu gosto. E só que eu percebi que quando eu estava do outro lado, eu comecei a dar formação, né? Ou a transmitir o que me transmitiram, a retransmitir, eu percebia que estava faltando alguma coisa na minha percepção pessoal, né? Eu falei assim, bom, vamos tentar fazer algo diferente. Nos Jovens Protagonistas, eu encontrei muita dificuldade literária, simples mesmo, né? De ler, de escrever e de se expressar. Então era muito, né? Eu pensei, bom, se eu passar por aqui só dar um certificado no final, eu acho que não é isso. O que eu pensei? Eu tinha lançado um zine poético chamado Levo no Bolso, que é uma brincadeira, né? Levo o livro no bolso e tal. Eu coloquei Levo no Bolso. E aí, quando finalizou essas oficinas, o que eu fiz? Eu peguei as poesias deles, né? Dei algumas corrigidas básicas ali, só para ficar mesmo mais ou menos metrificado, mas sem perder a característica. E sem eles saberem, no dia da formação, eles receberam isso, Bacana. entendeu? Então foi protagonizado por eles, né? E aí continuei trabalhando lá no Bom Retiro.
mais um tempo com essas oficinas, né? A gente estava com um projeto de um livro, né, para fazer isso numa perspectiva maior. Não conseguimos devido à pandemia. E daí fui para o Cambuci também. E aí lá estava trabalhando com adultos, então a gente estava trabalhando no cordel ali. A gente não conseguiu, infelizmente, pegar a pressão, digamos assim. Então a gente ficou tentando bastante, inclusive agradeço lá todo o pessoal do SASF Cambuci, né, que me acolheram, que acreditaram no meu trabalho, muito obrigado. Mas tem alguns projetos que eles não morrem, né? Como, por exemplo, o Odisseia pela Diáspora, que foi feito com a Paula, a minha esposa, e com o Thiago Dias, o meu compadre, que é um projeto que ele traz essa questão do 13 de maio, de trazer nós enquanto protagonistas da construção do país também, né? Não como as únicas mãos, mas como né, com a mesma importância a gente traz todos alguns personagens da nossa diáspora que fizeram toda a diferença, e a gente procura trabalhar isso em espaços onde a gente é convidado para, né, trazer esse novo olhar que, infelizmente, os livros agora estão, né, revendo, né, nessa questão. Então, é um projeto que ele acontece. Tem também o sarau Ecos de Zumbi, que é um sarau que eu pensei lá na Casa Taiguara, na Bela Vista, em 2008, para ser feito também em novembro, né? É um sarau para ser feito mesmo bem nessa perspectiva também nossa e tal. E aí é isso, né? Tem o Clube do Rap, que é com o DJ KLJ também, o DJ Roger, que a gente fez 99, 2000, 2001, acho que até 2002, em Diadema, onde eu tava na produção ali no caixa, né, na hold também e tal. E no ano 2010, eu sou chamado pra gente fazer esse projeto de novo, na Bela Vista. Aí veio a Cíntia Old School também, a gente fez lá, trouxemos MVB, o Emicida, uma série de gente incrível também. E aí a gente começou a fazer e fomos migrando. Saímos da Bela Vista, fomos lá para a Rua Augusta, fizemos no estúdio SP, trouxemos o Black Alien, trouxemos a Atitude Maria Marta de lá da Argentina. O Taíde foi incrível também com ele lá, o Dexter, né? Foi bem bacana. Aí a gente subiu, fomos para o Tapas Clube e levamos RZO lá, o pessoal gostou muito porque eles estavam um tempo parado, então foi incrível, né? Levamos RZO lá, Max BO e a Lívia Cruz, aí depois a gente desceu, fomos lá para Praça Roosevelt, fizemos com a... Aí a gente não conseguiu fazer, ia ser Flora Matos, não fizemos Flora Matos e a Lady Di. Aí depois fomos pra Barra Funda, aí fizemos o OG, fizemos o Dom L. Gente, eu não vou lembrar todo mundo, mas É história. Eu falei, Cris, que era história hoje, entendeu? Né? Que o Jamie tem história longa pra você contar. Mas é muito importante isso. um salve KLJ, mestrão querido, né? Um cara muito querido também. E o Clube do Rap a gente faz livre, né? A gente faz quando a gente concilia as agendas, o local, quando a gente se sente confortável, e a gente faz sem a menor pretensão. A única proposta nossa é trazer alguém que está no hype, digamos assim, né? Alguém que a gente sabe que vai garantir público, né? Com alguém que a gente pessoalmente acredita e que a gente acha que ainda não teve a oportunidade de estar cantando para várias pessoas, né? E trazendo no preço mais acessível possível, né? Legal. A batalha do rap, você acha que é válida, né? Surge muito ou ficou muito naquela que vão ficar ali, mas não vai muito pra frente, sabe? Eu já ouvi algumas pessoas falar, mas não vai muito pra frente. Então, qual é a sua opinião sobre isso? As batalhas de rap, elas deram um novo respiro, né, pro rap, né? Deram um novo respiro pro rap, por quê?
Porque, inclusive, sua pergunta é muito interessante. Porque várias pessoas, vários MCs alguns MCs que eram da época dos bailes de massa, que estavam chegando e que não acessavam os saraus, passaram a acessar as batalhas. Passaram a acessar as batalhas, assim. Então foi muito bacana, tanto que você vê a Batalha do Santa Cruz, né? Um salve aí pro Flow, pro Marcelo Gugu, toda a rapa da Batalha do Santa Cruz. Eles estão com 15 anos, eu acho. 15 anos não é pouco. E se pensar que de lá saiu, por lá passou, né? O Emicida, o Projota, o Rashid, o próprio Marcelo Gugu, a Rinha dos MCs, a Rinha dos MCs era apresentado pelo Criolo, né? Também, e de lá saiu o Pentágono, que de lá saiu Rael, que tá aí até hoje, né? Então as batalhas, eu acho que elas são muito importantes, né? E acho que as batalhas evoluíram assim num nível incrível, assim, né? As batalhas hoje elas estão num nível assim nacional, né? Elas estão com um patrocínio muito grande, assim. A batalha da aldeia, por exemplo, eles estavam sorteando um carro esses dias, assim, sabe? É muito bacana isso. As pessoas, você pensar que um MC ele não precisa mais da TV aberta, né, para que ele aconteça, não precisa mais estar na mão de uma gravadora para que ele aconteça, e que ele não precisa nem circular, ele pode acontecer só ali na região dele, né? Que é justamente o que o samba de roda, né? As rodas de samba no Rio e aqui em São Paulo algumas também fizeram. O próprio Samba do Monte, que eu tive a honra de apresentar, né? Mas que ela é muito mais antiga do que o tempo que eu apresentei. O Samba do Monte ele tem também mais de 10 anos, né? Eu apresentei com a Charoline, querida, né? Tive a honra de apresentar com a Charoline, imagina, gente. Pioneira do rap, a primeira MC mulher do Brasil, né, meu? Tive a honra de apresentar com ela por 2 anos. É incrível, né? Você poder acontecer na sua localidade, fortalecer e trazer todo o movimento para sua localidade, né? É, você não acha que também o que contribui é que hoje com a modernidade da internet e os jovens, porque Sim, os jovens sim. é Sem que eles não levam acontece. tudo isso sem precisar de toda essa outra estrutura. Sua colocação foi perfeita. Sua colocação foi perfeita. Por que que as rodas de samba, por que que a sua roda de samba ela acontecia? Pelas pessoas que iam lá, né? As pessoas é justamente quando apaga as luzes, quando a gente desce do palco, que a gente revela a foto, né, daquele momento, daquele evento, que é o abraço das pessoas, né, o carinho, as pessoas te encontrar no bairro 3, 4 dias depois, na feira, no mercado, falar, meu, quando que vai ter de novo? Meu, da hora. Isso daí é impagável. Claro que o dinheiro eu gosto, ponto. Gosto, quero, é isso, mas esse reconhecimento, eu acho que se não fosse esse reconhecimento, eu não estaria aqui com vocês, por É o que exemplo. dá Porque se adrenalina. fosse, né, se fosse colocar pela conta bancária, eu não estaria. Mas agora, por esse reconhecimento, isso daí é impagável, né? É isso que nos leva Com certeza. para além de quando a gente já não estiver mais aqui, né? Exatamente. Se você pudesse, te dou o poder agora de mudar, de fazer um projeto que mudaria o que está errado, né? Para que todos tivessem esse reconhecimento. Qual projeto que você colocaria? Olha, eu tava falando sobre isso, tem uns 15 dias, um mês mais ou menos. Não, tava falando com a Raquel Almeida isso na nossa live, né? Eu acredito em projetos como o Prêmio Rutus, né? Eu acho que tem que ter um Prêmio Rutus, assim, pro samba, sabe? Eu acho que não dá mais pra gente passar um ano que, por exemplo,
que a gente tem, sei lá, a gente tem um álbum do Sombrinha, um álbum da Marrom, um álbum do Pericão, e não tem um momento pra gente celebrar isso, né? Pra que eles, sabe, pra gente premiar isso. Acho que a gente precisa se premiar de verdade, assim, sabe? Se premiar. A gente precisa ter um museu do samba que seja renovado a cada ano, né? Tipo, poxa, é incrível. Eu falo isso porque eu tive a oportunidade de cantar no ano 2001 com o Jair Rodrigues, lá no Jardins, poxa, um baile, era uma casa de show conhecidona, me perdoa, esqueci agora, mas que era um local que você chegava lá e tinha tipo de uma plaquinha de cobre, eu acho, com o nome de todo mundo que passou lá, assim. Então, quando você chegava lá, você se sentia muito mais do que um artista, você falava, caramba, o Paul McCartney tocou aqui, o nosso fulano tocou aqui, o Seal tocou aqui, sabe? Tipo, você fala, né? Você pensa, pô, de fato eu sou um artista, né? Você também é um momento que você se conscientiza de que se você tá lá é porque você tem de que você construiu aquele momento e tem a probabilidade de ter o seu nome ali um dia. E eu acho que as premiações, né? Eu acho que as premiações primeiro tem que fazer, aí depois ajusta, porque a gente não vai ser perfeito. E eu acho que a gente tem tanta preocupação de esquecer alguém, né? A gente tem muito nessa parada da ancestralidade com a gente. Eu penso em fazer uma premiação de rap, né? Porque se eu for fazer uma premiação da cultura hip hop, eu teria que fazer com 50 pessoas, porque é muita gente. Tem gente que é incrível, que tem história de 15 anos, que tem mais tempo de história que eu não conheço. E eu, antigamente, eu ficava tipo, nossa, como eu não conheço. Hoje eu penso, pô, que bom. É muito maior do que eu, é muito maior do que onde meu olho pode chegar, do que onde minha mão pode tocar, sabe? Aí eu vou conhecer a pessoa. Eu fui na casa do Bonga, é um grafiteiro. Pelo amor de Deus, o cara tem uma história, assim, incrível. Incrível o que ele faz lá em Caieiras. Incrível, né? O cara tem acesso à Secretaria de Cultura também, acesso ao prefeito. É um cara, sabe? O cara que, né, já foi para outros países, né? Incrível. Então, como que você vai fazer uma premiação da cultura hip hop e não colocar o Bonga? Porque você pensa, é um município que está do lado de São Paulo, então teria que ser uma premiação estadual. E aí já é uma treta gigante, Sim. porque quantos municípios que Só tem aí já no começa. estado? E você faz em São Paulo, você não premia ele, porque não tem lá em Caieiras. E se ele faz em Caieiras, de repente não tem tanta gente assim para ele premiar, né? Então, enfim. Então tinha que ser nível Brasil, Brasil, escolher para começar. Né? Ter renovação. Né? Eu acho que tem que ter a premiação do samba, acho que tem que ter uma premiação do sarau. Você estava conversando com a Raquel Almeida de fazer dos saraus, assim. Sim. Porque a Djamila tem uma fala que foi muito contundente, assim, me atravessou de uma maneira bem incrível. Quando ela foi lá no programa Roda Viva, que ela falou que a academia, né, algumas pessoas, eles não se poupam de falar o que eles pensam de uma obra literária, sei lá, do Sérgio Vaz. Entendeu? Mas a gente tem que ter esse cuidado, a gente tem que ter uma série de brevês, digamos assim, uma série de licenças poéticas ou de titularidades para que a gente analise a obra. Você entendeu? Que tá ali na vitrine, né? Como se a gente estivesse no estoque, né? Então, a gente se premiando, a gente não vai ter isso. Sim. A gente se vê, né? É o que eu disse. Primeiro a gente faz, depois a gente vai ajustando, vai melhorando. E é muito assim de... Opa. Que bom, que bom. Muita emoção das duas, perguntar a mesma coisa. Forma de reconhecimento das pessoas ao Sim. redor. Sim. Sim. Não, e é muito estranho, né? Porque eu tava com alguns amigos meus lá, empresários, a gente conversando, negros,
E eu falei da Djamila, por causa do projeto que eu fui na inauguração do espaço dela, né, do Estado Feminino Plural. Depois a gente fala sobre isso, vamos falar sobre isso porque eu amei. Vamos. E aí, pra mim, já falar dela. E eu comecei a falar dela para as pessoas, porque eu quero construir um espaço meu, que eu vou construir a partir de janeiro esse espaço, independente do que aconteça da minha vida, eu vou construir esse espaço. Eu vou até dividir para vocês aqui, para vocês virem que junto assim comigo esse seja. espaço. E aí eu falei a eles, quem é Djamila? Falei, cara, mulher negra tá bombando. Como é que vocês são negros de verdade? Vocês não conhecem a Djamila? Não, Eliana, não sei quem é. Eu falei assim, então, ela construiu o espaço dela num bairro nobre de Moema, né? E aí a gente falou assim, mas como, né? Atende mulheres socialmente, né? Que foram agredidas socialmente, que atende no espaço dela. É isso que ela vai atender lá e vai dar diversas, né, situações para as mulheres lá. Aí você fala, mas Eliana, ela vai levar essas mulheres para dentro de um espaço de gente rica, né? E aí, como que vai ser? E aí, lá a Djamila, ela falou a fala dela, logo que ela falou, eu falei, ela me tocou, né? Tanto que o meu espaço eu quero fazer dentro do Alphaville, né? Isso. Aí um amigo meu falou assim, Eliana, não, você tem que fazer, não sei de que eu falei, não vou fazer. Porque a gente precisa, a Djamila falou isso bem claro, isso tocou em mim, porque a gente precisa levar essa sociedade periférica para constranger essas pessoas que podem. Porque só assim a gente vai mostrar a diferença social que existe nesse país. Então ficou muito claro para mim quando ela falou isso, e eu falei, eu quero fazer igual. Só que eu quero trabalhar com meninas e meninos agredidos sobre racismo e que fazem, né, que trabalhem também essas meninas que não têm condições financeiras, que os pais brigam e que sofrem. E eu quero trabalhar com eles. Eu Eu acho falei, Parabéns, e a gente vai bacana fazer você isso. mostrar também que a gente pode estar em qualquer espaço. Não tem Sim. lugar de rico, Não, lugar porque de toda pobre, vez que a lugar gente- de preto, lugar isso de aí. branco, lugar de Sim, poder. mas toda isso vez que a gente fala de um projeto, a gente pensa o quê? Vou fazer dentro da periferia. Não é uma coisa. Parece que é isso. culturalmente Não, nosso é isso. pensar que tem que ser. E não tem. Eu tenho que isso. fazer um projeto e jogar James- na cara da sociedade que precisa. Eu acho que pode ser. Eu acho que Sim. pode ser os dois, né? Eu acho que, Sim. por exemplo, o Celso Ataíde, ele tem a questão da Taça das Favelas, né? Ele tem a questão do shopping também. Tem uma série de coisas que é também fundamental, que é o que eu falei ali atrás, né? Que nem todo mundo que joga a bola quer ir para, sabe, o Real Madrid. Então tem gente que ama o circuito da Várzea. O circuito da Várzea, tem gente que coleciona a camisa da Várzea. Então, é um mercado, Sim. é um mercado muito potente. É a mesma coisa, tem grupos de forró, duplas de forró que vão cantando só que eles também o próprio Calypso, até ele chegar na TV, ele estava estourado nas periferias de onde eles, né, de onde eles são originários lá e enfim. E eu acho que é muito isso. Eu acho que a gente tem que colocar pra frente o que a gente acredita, né? Sim. Sim. Eu acho que é isso. Eu acho que se você quer ocupar Alphaville, eu acho incrível. Por quê? Ocupar o família, eu vou ocupar. Entendeu? Porque Vou mesmo. porque as crianças periféricas, elas precisam ver o tamanho das casas de quem tá lá. Sim. O tipo de carro de quem Querer tá lá. aquilo, né? Entendeu? Porque a intenção toda do meu projeto vai ser fazer uma reconstrução educacional dentro da cabeça dessas crianças Sim. para elas quererem estar lá. A gente está até Sim. falando no podcast anterior ao nosso, né, que foi com o professor Paulo Cruz, e a gente estava falando sobre as cotas. Exatamente isso. O que adianta eu dar cota se essa criança não vai ter dinheiro para poder ir até a faculdade para comer, para beber, para se alimentar, para poder comprar os instrumentos que precisa? O que adianta a cota, né? A cota ela é muito falha, se a gente for pensar diante da cota. E é a mesma coisa com essas crianças. O que adianta eu estar dentro da periferia, aquele mundo periférico que elas vão ter, aquele olhar periférico sempre que elas vão ter? Eu levando elas para outro mundo, eu vou estar mostrando para elas que elas podem. Eu estou passando por essa casa aqui, eu posso ter aquela casa. Eu quero ter aquela casa, né? Que é muito difícil. A gente fala muito isso em relação assim, olha, a maioria das meninas que se formaram através de cota, vamos ser muito sinceros aqui entre nós, se formei através de cota, eu quero trabalhar, já vou
você é uma fisioterapeuta, né? Que eu lembro que a minha filha é fisioterapeuta, então eu lembro sempre da minha filha pretinha, Gabi, linda. Parabéns, parabéns. E aí, só que assim, ó, a minha filha não tem esse pensamento. Tanto que, assim, que a Gabi, ela não quer trabalhar. Eu falo, filha, você não vai trabalhar? Não vou trabalhar, mãe. Eu vou montar o meu consultório. Mas por quê? Já vem de nós, da nossa família, isso, ser empreendedores. Veio do meu pai, veio da minha mãe e veio o meu e do pai dela. Mas quantas outras meninas não têm isso? Eu vou morrer ali, vou prestar um concurso no hospital, vou ficar e tá bom aquilo para mim mesmo. E o nosso povo vai estar sempre servindo, porque a gente tem o pensamento de servidão. Então a gente precisa modificar isso. A gente precisa dar um outro olhar, ter uma outra vida. Não, eu vou sair daqui, vou me formar, eu quero montar minha clínica também. Eu brinco com isso, que eu falo que o Brasil ele precisa tentar o capitalismo, porque o nosso sistema ele é escravalista ainda. Sim, né? muito. Eu falo que é uma mistura de escravismo com capitalismo, entendeu? E eu penso que é muito importante a gente... eu vou divergir de você carinhosamente, claro. que eu acho que as cotas, elas são incríveis. Mas o que acontece? É igual a questão da premiação. Quando você premia, você vai errar. Você já precisa pensar assim, eu quero errar o mínimo possível. Porque, ou talvez você não erre, talvez hoje com a internet, mas teoricamente, a gente pensando, né, ali atrás, pode ser que a gente esqueça alguém e tal. Mesma coisa as cotas. As cotas, elas não avançaram. Então, desde que elas surgiram, né, é igual a Lei 10.639. É uma lei que, se você for ver, ela é uma lei que, se ela fosse aplicada, né, se ela fosse acolhida pelas instituições educacionais, ela é uma lei que ela teria hoje uma outra configuração, um outro modelo de sociedade, você entendeu? Muitos jovens, Nós teríamos um monte de muitos jovens jovens burgueses, eles acabam quebrando os paradigmas raciais deles, né? Os preconceitos, a xenofobia, através de séries, através de filmes como O Medida Provisória, que atravessa mesmo, né? O Medida Provisória, ele tem esse poder de atravessar mesmo. A gente está impactado até hoje. E através dos saraus, entendeu? Através dos saraus, você vai nos saraus ali, você vê uma Mel Duarte declamando, você vê um Akins Quintê declamando Duro Não É o Cabelo, você fala, não tem como não atravessar, você entendeu? Mas esse é um papel que, se você pegar a Constituição, né, é um papel que a escola deveria fazer, porque já é uma lei. E por que não é aplicada? Porque não vale a pena. Nós não vamos discutir sobre isso, porque eu vou ser cancelada na internet. Né? Tem coisas que eles nem sobem, porque se a gente falar sobre isso vai cancelar. Mas só voltando na cota, a gente pensa assim, ó, foram 10 anos dados pela cota. Todo mundo já sabia que ia ser só apenas 10 anos. Em outubro agora vai acabar, se não tiver a luta toda que estamos tendo de cota, né? O professor Paulo falou que não, que vai acabar nunca, só que é a opinião dele também, mas se a gente não lutar e deixar, vai acabar. Sim. Só que também nós somos errados porque a gente atingiu os 10 anos. A gente esperou para lutar agora, né? E agora seria uma discussão que a gente acabou de discutir agora. Né? Seria uma discussão para além das cotas. Ganhamos a cota, ok, né? Com muita luta de todos os movimentos negros, não foi governo nenhum que deu, foi todo mundo que conseguiu a cota. Só que daí a gente deveria falar assim, ganhamos hoje, amanhã já está lutando. Ó, ganhamos a cota, mas como que a gente vai chegar até lá? Como é que a gente vai comer, como a gente vai beber, como é que a gente vai vestir? Não, a gente está, após 10 anos, discutindo cota. Mas quando o brasileiro não deixa para a última hora? É a mentalidade. Simples, mas tem que mudar. A nossa discussão agora, vamos mudar isso, né? Porque nós somos inteligentes. É a mentalidade que não muda. Mas vai mudar. Você vai me ajudar. Tá favorecendo. Vários projetos que a gente vai fazer aqui vai mudar, a gente vai mudar a cabeça. Eles não mudam. Por isso que eu falo assim, eu acredito muito na juventude, eu acredito muito nas nossas crianças, né? Eu acho que não estava conversando muito, eu vou muito em movimento negro, você sabe disso, participo de vários, e a discussão é a mesma. Então a gente tem que mudar. Que cada um dá? Essa geração de agora que tá, muito difícil. Ele vai discutir a cota agora, vai conseguir para mais 10 anos, daqui 10 anos vai discutir de novo a cota que tem que permanecer, e assim vai.
Então, essa aqui é a grande diferença. Agora, os nossos jovens, se a gente pega aquela criança, coloca essa mentalidade que a gente tá falando aqui, que é colocar na cabeça deles, eles já vão vir falar, eu não, você é doido. Porque os nossos jovens é isso, é o que você acabou de falar. Os jovens é que estão lá. Nós aqui vamos discutir sempre a mesma coisa. Nunca vai existir políticas públicas para negros. A gente vai sempre eleger os nossos governantes brancos, as candidaturas brancas. O que a gente vai fazer? A área da mentira. Mentira o quê? Quantos tem pretinho tem lá no Congresso? Quantos? Quanto pretinho tem? Eu acho 0,1%. que isso já está mudando, porque a gente teve um... Eu acho que o Brasil ele sentiu muito o fascismo, né? Eu acho que a gente teve a ditadura, como ela aconteceu e não tinha internet, nem tudo ficou documentado, e o que ficou documentado foi muito rasurado, queimado, enterrado. Tem um monte de gente que defende ditadura, jogado né? debaixo Sem do saber tapete. O que é. Quando esses arquivos eles começam a ser eles voltar, porque é isso, né? Eles foi pro mar e voltou, né? Voltou para areia. Então a gente está revendo isso. E aí as pessoas estão, a juventude ela está entendendo o fascismo. Ela está entendendo o fascismo por uma outra ótica. Ela está entendendo o fascismo não pela ótica hitleriana, entendeu? Porque as pessoas falam, mas é fascismo, mas não tá matando esse tanto e tal. Quando as pessoas entendem o que foi a ditadura militar, essa parada militar mesmo, essa parada de opressão, né, fardada, e as pessoas veem o que está acontecendo com o governo hoje, a quantidade de militares que estão ocupando os cargos que são dos políticos. Sim. Que no final das contas são da sociedade civil. O político ele não é ele não é uma outra qualidade de ser humano, ele é um ser humano como eu, como você. E aí o Brasil, como ele tem esse abismo de classes sociais, a gente enxerga o político até como um outro ser, e não é. Não é. E aí eu acho que essa dor, né, essa dor que foi a pandemia junto do fascismo, eu acho que não vai ser tão simples esquecer. Não dá para apagar porque está na internet. E não dá para ser menos debatido, né? Você percebe que a gente está, quanto mais próximo das eleições a gente está, mais tem uma coisa dentro da gente que está inquietando. É como se a maré estivesse subindo, entendeu? Como se a maré estivesse subindo, o mar estivesse agitando, que a gente já tá falando de política, e a gente fala, caramba, mas ainda tá longe, a gente tá falando de política de novo. Longe não tá, não. Mas a gente respira, né? Tá longe das eleições, porque política a gente precisa entender que a gente precisa falar de... É isso, falar de política pra vida. E só pra concluir, tudo isso fez com que a gente tivesse Érica Hilton eleita, Érica Malunguinho, Alessi Brandão continua lá fazendo um trabalho ímpar. A gente teve o Jean Willis, que é um dos nossos, a Joênia, o Apixana. A gente teve muita gente que incomoda de verdade, né? Eu estava vendo uma matéria falando que todas as candidatas negras elas sofreram, entendeu, racismo. Sim. Todas. E várias foram ameaçadas de morte. Então isso é algo que, se os partidos todos não pegarem pedaços dessa matéria e colocar nas suas campanhas, as pessoas elas vão pensar que a representatividade não é só... A gente está falando de direitos humanos, a gente está falando de segurança pública, a gente está falando de sobrevivência tanto dos povos originários quanto dos povos oriundos de África, que estão aqui tentando reconstruir um país menos desigual. É só isso, é disso que se trata. E é impressionante, às vezes eu vejo os partidos não conseguem, né, trazer que tipo assim, olha, fulana de tal sofreu tantas ameaças de morte. Vamos mudar isso, Brasil? Sabe, uma coisa muito simples, coisa didática. 10 segundos. Mas os partidos de hoje, os 32 partidos de hoje, eles não conseguem fazer
Não, porque assim, eles precisam da gente por causa das 30% da verba partidária. Aham. Eles precisam da gente por conta disso Fato. na mente deles. E eles não conseguem fazer essa divisão. É muito essa divisão. Eles sabem que eles precisam da gente, mas eles não conseguem. E quando você chega diante de qualquer partido hoje, você é aquele ali. Ó, você fica aí, bem tranquilamente, não enche o saco. Alguma coisa pra você vai sobrar, bem isso, faz o seu. Porque a primeira pergunta que eles fazem em todos os partidos onde bati a porta, a primeira pergunta que me fizeram foi: mas quantos votos você acha que você vai ter? Eu falei: o meu só. Não, mas mais ou menos assim, você sabe do seu trabalho, quando vai fazer? Vou ter uns 5 mil votos. Bacana. Sabe por que bacana? Então eu te quero aqui, bacana. Mas sabe por quê? Porque o candidato deles, que já é sempre uma reeleição que vem, vai ter 100 mil votos. Se eu tiver 5, ele precisa do meu voto para ele ganhar. Mas eu não chego a ter a votação expressiva na mente deles para ganhar. Então é uma coisa só de usar o nosso povo. Né? Por isso, assim, isso é, triste, seja de esquerda, direita, centro, qualquer um deles pensa dessa maneira. Sim. Né? Isso só vai mudar quando a gente fizer uma construção de alguns partidos, não só um, mas vários partidos em outras construções que venha pensando realmente no nosso Na povo. mesma ideia. Sim. Isso também só vai acontecer se esse ano aqui de 2022 a gente conseguir eleger o máximo. Aí a gente precisa mudar o quê? A cabeça do nosso próprio povo. Que eu vou bater sempre, vou bater na tecla Essa é a sempre. primeira. Somos a maioria em números, mas somos a minoria lá. Aonde está o erro? Em nós. Vamos trazer para nós essa situação. Todos os lugares onde eu vou, eu falo isso. Vamos trazer para lá. Porque quem vota somos nós neles. Se cada um falar assim, ó, este ano eu vou votar em gente negra, não interessa, desde presidente, governador, senador, deputado, seja quem for, vou votar no povo preto. O preto votar no preto vai mudar. Vou divergir carinhosamente de você de novo. Claro que existe, tá aqui para isso. Sim. O Brasil, ele não é um dos últimos países a abolir a escravidão à toa. Não. Isso. O Brasil é um país multicolonizado. É um país que ele está sendo colonizado nesse exato momento por duas superpotências, pelos Estados Unidos e pela China. A gente veste a China e a gente consome os Estados Unidos, tanto na TV quanto no rádio e até na internet. Então, a gente tem essa dificuldade em se enxergar. Sim. E aí, quando você analisa, não só entre os pretos, que foram a segunda maior vítima desse genocídio que vem acontecendo desde que ocuparam o Brasil, né, em 1500. Primeiros foram os indígenas. Mas você vê que até entre eles têm essa assimilação. Quanto mais norte-americano parecer o candidato... A gente tem, por exemplo, só para você ter uma ideia, né? A gente tem na mente, eu vejo muito isso na juventude, que o japonês é mais inteligente que os demais povos. Sim. Olha que loucura. Mas isso é uma cultura que já vem, ó. Entendeu? E é muito louco isso, porque a gente não é colonizado pelo povo japonês. Você entendeu? Sim. E olha que interessante, os animes são uma febre no Brasil. Eles precisam mostrar que quem não atinge os números estratosféricos deles, porque eles atingem números estratosféricos, eles têm estátuas dos animes, o negócio é muito Sim. sério. Só que eles não falam que o criador dos animes, eles não têm estátua, e às vezes a pessoa nem se lembra do nome. Você entendeu? Sim. E tem um índice de suicídio muito grande. Então a gente, claro que nós, enquanto povo negro, temos sim crise de identidade. Sim, sim. Temos sim crise de identidade, que é talvez um dos maiores ganhos da colonização, né? Essa crise
de eu não se ver em você não se vê em mim e tal. A gente Foi criado desconfiar, a gente não confiar primeiro e desconfiar Sim. depois, a gente desconfiar Desconfia primeiro e primeiro. confiar depois. Mas isso é tão gigante que tá no Brasil todo. Tá Sim. no Brasil todo. Se você olhar pela lógica, o Senado era para ser Um espelho nosso. não, o Senado ele era para ser um local de harmonia. Eles são todos homens brancos, velhos, poucas mulheres. Sim. Eles vivem quebrando pau. Vive quebrando o pau. Eles não têm harmonia também entre eles, entendeu? E tem grana junto ali, tem muita grana rolando. Por isso que é a briga. Entendeu? Então eu acho isso, né? Por isso que é a briga. Gente, vamos terminar. Vamos. A gente vai ficar aqui, vou te falar a noite inteira. Vai ser uma delícia Sim. aqui a gente poder Antes da gente conversar. terminar, eu só quero fazer rapidinho, você passa rapidinho pra mim, uma mensagem. Deixa uma mensagem aí pra gente. Vou passar. Essa mensagem é... Vamos ter esperança na gente, né? Vamos ter esperança nos nossos sonhos, ter esperança naquilo que a gente acredita. Se a gente não acreditar em nada, a gente não vai ter esperança de nada. Então eu falo de esperança porque eu acredito na cultura hip hop, então eu tenho esperança na cultura hip hop, tenho esperança na cultura dos saraus, né? Na cultura literária, em tudo que ela pode proporcionar. Tem esperança no samba, né? O samba é uma escola, né? Esse carnaval foi muito emocionante e foi o maior fruto da esperança, né? E é isso, né? Vamos ter esperança que a gente pode não vencer agora, mas a gente há de vencer. Sim, com certeza. Sim, gratidão. Gratidão, Gratidão, Jameson. Bandidos, gratidão. Terminamos aqui mais um podcast Voz Ativa. Graças a Deus. Gratidão, gratidão sempre. Gente.